A mãe, para costurar o ferimento do filho, pegou formigas do chão e as colocou sobre a ferida. Assim que as mandíbulas das formigas se fecharam sobre o corte, ela arrancou os corpos delas, criando um ponto de sutura natural. Em menos de 3 dias, a ferida na perna do menino estaria completamente cicatrizada. Essa era a técnica mais primitiva de sutura usada por seu povo. Embora o ferimento do filho estivesse temporariamente resolvido, mãe e filho não podiam relaxar, pois um grupo de impiedosos maias estava caçando seu marido e a eles. Além disso, a mulher estava prestes a dar à luz. Ela precisava permanecer no poço com o filho e esperar o marido voltar para resgatá-los. Mal sabia ela que naquele exato momento, seu marido lutava por sua vida. Durante a noite, a mulher foi despertada por um barulho. Pensando que o marido havia voltado, levantou-se rapidamente, mas descobriu que eram apenas 2 macacos brigando. Mãe e filho ficaram assustados, tremendo de medo. De repente, um dos macacos caiu perto deles. Para proteger o filho, a mulher pegou um pedaço de madeira do chão e assumiu uma postura de ataque. Na manhã seguinte, percebendo que o poço não era seguro, a mulher pegou uma corda caída e amarrou-a em um pedaço de madeira, tentando lançá-la para se agarrar às rochas acima. Após centenas de tentativas, conseguiu finalmente prender a madeira entre as pedras. Seu plano era escalar primeiro e depois resgatar o filho. Quando estava na metade do caminho, a madeira se soltou e ela despencou, caindo violentamente com o bebê ainda em seu ventre. O filho correu para verificar se ela estava bem. Para não assustá-lo, a mulher segurou a dor e disse que estava tudo certo. Ela sabia que era a única esperança de sobrevivência do menino. Mas naquele momento, uma chuva torrencial começou a cair. Logo, a água subiu até os joelhos deles. Para protegê-lo, a mãe colocou o filho sobre uma pedra mais alta. Assim que o fez, sentiu uma dor intensa e percebeu que estava em trabalho de parto. Antes que pudesse pensar em como proceder, a água já havia coberto seus corpos. Percebendo que não resistiriam por muito tempo, ela ergueu o filho acima da cabeça e subiu em outra pedra mais alta, agarrando-se firmemente a uma coluna. Com todas as forças que lhe restavam, deu à luz e levantou o recém-nascido sobre a cabeça, rezando para que o marido chegasse logo. Enquanto isso, seu marido havia conseguido escapar temporariamente dos maias, mas um novo perigo o espreitava. Uma pantera negra o havia avistado. Para salvar sua vida, ele saltou de uma árvore e correu desesperadamente. Contudo, os maias logo o localizaram novamente e iniciaram uma nova perseguição. Enquanto fugia, percebeu que seu ferimento no abdômen sangrava muito. Sem outra opção, mordeu um pedaço de casca de árvore, mastigou-o e pressionou sobre o corte para estancar o sangramento. Ele correu o dia todo até o anoitecer, mas logo os maias o alcançaram novamente. Exausto, queria descansar, mas antes que pudesse recuperar o fôlego, os inimigos já estavam sobre ele. Então, correu mais uma noite inteira. No dia seguinte, um dos maias percebeu um resquício de tinta azul deixado por ele em uma árvore. Antes que pudesse avisar os companheiros, foi mordido por uma cobra venenosa. Mesmo após matarem a cobra, os maias acreditaram que ele havia sido amaldiçoado pelo deus serpente e o abandonaram para morrer. O grupo continuou perseguindo o fugitivo, disparando flechas para detê-lo, mas ele se desviava habilmente. Depois de uma longa corrida, parou abruptamente. Diante dele, havia um precipício de 100 metros. Por um instante ficou paralisado, mas não teve tempo para pensar, pois os maias já estavam se aproximando. Sem alternativas, saltou da cachoeira. Os maias assumiram que ele havia morrido na queda, mas, para sua surpresa, ele sobreviveu e, ainda por cima, provocou os inimigos com gritos desafiadores. Um dos guerreiros sugeriu contornar a cachoeira e continuar a perseguição, mas antes que terminasse de falar, o líder o executou com um golpe de faca. Então, ordenou que todos saltassem. Como dominós caindo, os maias pularam, mas muitos morreram no impacto. Os que sobreviveram rapidamente retomaram a perseguição. Sem escolha, o fugitivo correu novamente para a selva, mas logo caiu em um pântano. Contra todas as probabilidades, usou sua força de vontade para sair da lama movediça. Foi nesse momento que percebeu que fugir não resolveria nada. Afinal, ele cresceu naquela floresta. Por que deveria fugir? Então, teve uma ideia. Cobriu-se com lama escura e escalou uma árvore para pegar um ninho de vespas. Jogou-o sobre os maias, que foram atacados e fugiram desesperados. Depois, encontrou um sapo venenoso e esfregou espinhos contra sua pele para absorver o veneno. Criou assim dardos envenenados e, com uma zarabatana improvisada, disparou contra os inimigos. Os ferimentos não eram profundos, mas o veneno era fatal. Um dos maias percebeu que seus companheiros estavam morrendo um a um e decidiu recuar. No entanto, ao virar-se, deu de cara com o fugitivo. O ódio tomou conta do homem, pois sabia que aqueles guerreiros eram responsáveis pelo massacre de sua tribo e a morte de seu pai. Sem hesitar, atacou com toda a força e esmagou o inimigo com sua arma. De repente, um trovão ecoou pelo céu. Ele lembrou-se de sua esposa e filhos, que ainda estavam presos
presos no poço, esperando por seu resgate. Correu o mais rápido que pôde, mas os maias continuavam atrás dele. O líder inimigo disparou uma flecha que o atingiu no ombro. Para sobreviver, ele quebrou a flecha e seguiu em frente. O líder dos maias, pronto para acabar com tudo, desafiou-o para um combate final. Mas assim que avançou, caiu em uma armadilha que o fugitivo havia preparado. O líder morreu instantaneamente. Os guerreiros remanescentes continuaram a perseguição, mas ao chegarem a uma praia, viram algo aterrorizante. Uma frota de navios imensos, como nunca haviam visto antes. Eram os conquistadores espanhóis, invasores ainda mais perigosos do que os maias. Aproveitando a distração dos inimigos, o fugitivo escapou. Quando finalmente chegou ao poço, encontrou sua esposa segurando o recém-nascido, esperando por ele. A família estava reunida novamente. Ao amanhecer, observaram de longe os navios estrangeiros, sem saber o que eram, mas entendendo que traziam um perigo ainda maior. Então, lentamente, desapareceram na escuridão da floresta.